Muito bem, chega de espera, vamos para o terceiro episódio do nosso BPM Podcast, agora diretamente de Palhoça, aqui em Santa Catarina. Pela primeira vez aqui um encontro, gente, um encontro inédito, a gente conseguiu trazer o podcast aqui, a gente viajamos aqui para conseguir fazer a gravação desse episódio e conseguimos reunir aqui ícones do mercado catarinense. Hoje a gente vai conversar com César Olsen, né, o presidente e fundador da Olsen. Olá, César. Vamos conversar também com a Elisa Olsen, vice-presidente, né, e sucessora agora também do grupo. E quem vai conduzir aqui já nas primeiras perguntas, né, vou passar a palavra ao nosso querido presidente da BPM, Nivaldo de Loyola Richter. Começa contigo então, Nivaldo, vai lá. Obrigado. Quer dizer, primeiro do prazer, né, e da honra de poder estar sentado com vocês nessa mesa hoje aqui. É uma história de vida que a gente meio que tem em comum aqui até entre nós, né? Uma honra muito grande poder conversar com o César, que é um estimado amigo, com a Elisa, que é uma querida, e dizer assim que a gente está nesse trabalho desses bate-papos, nada formal, porque a gente quer passar para as pessoas que nos assistem, né? O que é a realidade da vida, o que são os percalços e o que são os êxitos que a gente tem na vida. Então eu queria que tu comentasse com a gente um pouquinho desse início lá atrás. Elisa nem era nascida, estava nascendo na época, né, Elisa? Estava lá em cima escolhendo a família que eu vim. A Elisa assumiu dia 4 de agosto, 47 anos da empresa, como CEO da Olsen. CEO? É. Que legal, parabéns. Aí, que legal. Não estava atualizado. Não estava atualizado ainda. É que no fundo não mudou nada, mas... Ainda bem que ela entende. Parabéns, tudo bem. Que bom. Mas eu vou ser bem sintético na história. Eu perdi o pai muito cedo, o pai ia fazer 16 anos, tinha mais 3 irmãos. Minha mãe não sabia assinar um talão de cheque, morava em Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul. Viemos para cá, eu vim na carroceria de um caminhão, junto com cachorro, passarinho, etc. Na carroceria do caminhão. A lona batendo em cima da gente, é mudança muito pequena. É uma família modesta e tal. Vim para Santa Catarina e sempre tive um sonho de ter o meu negócio e tal. Mas a vida não era fácil. Tinha que trabalhar, ajudava em casa. E fiz um primeiro vestibular, não deu. Fiz o segundo, não deu. Fiz o terceiro, não deu. Conclusão, não tem escola com o meu perfil. Fui pro Senai. Eu vou aprender alguma coisa lá, vou ser um torneiro, vou fazer alguma coisa, quero fazer alguma coisa. Eu tinha muita e tenho muita habilidade. Bem resultado, fui pro Senai, aí comecei a desenvolver alguma coisinha, aprendi, vou fazer uma fábrica de automóveis, olha só a pretensão. Duro, fábrica de automóvel, tudo bem. Comecei com assistência técnica para dentistas, né? Foi um irmão que me deu me chamou a atenção. A drogaria catarinense, tinha a dental catarinense, lá das antigas, né? Isso quase 50 anos atrás. Disse, olha, não tem técnico em Florianópolis, por que você não vai fazer um curso e não faz manutenção? Ah, não teve dúvida. Fui fazer um curso em Joinville, na Cavo do Brasil, com uma empresa que infelizmente fechou no Brasil, uma empresa alemã. Fizemos um curso, etc. Eu voltei e disse, sabe uma coisa, nós vamos começar a fabricar esses negócios aí. E começou de uma brincadeira e etc. E fizemos uma cadeira, parecia uma catapulta, com ar comprimido, eu queria inovar. Parecia uma catapulta, quando dava o ar, ela lançava, as pessoas estavam em cima, então não deu. Voltamos para o sistema convencional e eu sempre tive muito para mim, na medida que as escolas convencionais não me aceitaram, porque quem sabe eu não fosse um aluno tão dedicado às teorias, né, para poder passar numa prova, eu era muito prático. Então eu fiz uma grande reflexão, fui para o Senai, depois eu tive que olhar para mim e ver que loucura eu estava fazendo. Minha mãe sempre dizia, meu filho, saia desse mundo da lua, põe os pés no chão, vamos arrumar um emprego, vai trabalhar, não vai dar certo esse teu sonho. É que nem bala no Rio de Janeiro, né? Entra por aqui, sai por aqui, tudo bem. Não escutei tinha perdido o pai já muito cedo, né? E não escutei as recomendações da mãe. E comecei, tinha um sócio, ficamos muito pouco tempo juntos. Nós éramos diferentes na forma de fazer e olhar para o futuro. Bem, resultado, com a malinha de ferramenta, quando eu comecei, a mala de ferramentas, comprei fiado, na época, fazer assistência técnica e manutenção. Nós éramos muito bons, mas eu não tinha fim de semana, era de segunda a segunda, de 6 horas da manhã, 10 horas da noite, e de madrugada, às vezes, para que o dentista pudesse ter uma mudança, alguma coisa assim. Então, a coisa foi. Depois, houve uma separação do sócio. Né? Aí eu disse, agora eu vou fazer o meu modelo como eu quero. Tá? Nós éramos sócios meio a meio. E comecei um trabalho totalmente diferente. Fabricar um produto inédito. Eu queria ter uma fábrica, não uma montadora. Eu queria fazer o meu produto, um produto com a minha marca. Né? E então começou a brincadeira, fazer um tipo de produto e sempre, eu até comentei anteriormente aqui a nossa conversa,
sempre que eu olhava para o futuro, olhava para frente, eu via um cenário um pouco desafiador, assustador, quem sabe até. E eu, às vezes, recuava um pouco e não dava o passo. E o que eu procurei fazer depois de um tempo, me autocompensar, porque eu não tinha outra alternativa. Sempre tinha um desafio pela frente para ser vencido, claro. Então eu dava o passo, eu fazia um cenário, mas eu dava o passo na direção daquele cenário. E quando eu chegava lá, eu vi que o cenário que eu tinha montado era muito menos do que eu imaginava. Então eu estava lá, olhava para trás e, puta, uma atitude de coragem me trouxe até aqui. Menos difícil. Como? Menos difícil, desculpe. Então dava o passo, né? E então ficou menos difícil quando eu dava o passo ia enfrentar a realidade de onde eu estava me dirigindo, via que era muito mais fácil. Então eu comecei a ficar atrevido. E ousadia, atrevimento, competência, relacionamento e resiliência faz parte do meu DNA. Então fizemos uma cadeira odontológica que não deu e foi bem. Hoje nós somos o número 1 no mercado brasileiro. O melhor desempenho econômico do Brasil hoje é nosso. Nós conquistamos isso com um produto inédito. Minha fábrica começou em Palhoça, não vai sair mais de Palhoça, fizemos um investimento muito grande. São 35 mil metros quadrados, um prédio moderníssimo feito pela BPM, que começou numa conversa mole, fazendo no chão e não sei o que, o terreno era ruim, vamos levantar sob pilotismo. Então, se fosse contar a história, ia ficar uma semana contando. Então, toda a minha caminhada foi pautada em desafios. E eu aprendi que tem que dar o passo com medo, dê o passo. Eu recomendaria às pessoas, que tem medo de dar um passo, pois é, veja bem, porque isso, porque aquilo. Pare de se auto-explicar, dê o passo. E quando estiver lá do outro lado, vê que essa coragem de dar o passo vai te propelir a outros passos, vai te colocar numa condição muito melhor. Então essa ousadia que eu sempre tive, de repente até a Elisa, às vezes ela se assusta um pouco com os passos. Nós estávamos para montar essa empresa na América, eu tive um problema de saúde sério, aí meio que diminuiu esse sonho, né? Depois a disse para a Elisa, olha, se por acaso a esquerda ganhar, acho que a iniciativa nossa vai desaparecer, então quem sabe a gente saia do mercado, etc, etc. Não vejo o lado político daqui ou dali, não vou entrar nesse mérito. Chegou um determinado dia e disse, Elisa, nós vamos fazer a fábrica aqui em Palhoça. Eu disse, eu não entendi mais nada. Agora, como vai fazer aqui? Vamos fazer em Palhoça. Aí conversa com o Ney, em muito pouco tempo, e nós bolamos o prédio, eu fui desenhando o que eu queria, o tamanho, aquele negócio todo, era para ser no chão, problema de solo, levantamos o prédio, então tem estacionamento, dobrou praticamente a área, prédio moderno, muito bem construído, não só pela BPM, todos os prestadores de serviço fizeram um negócio espetacular. Então, quando eu chego lá na fábrica nova, eu já me vejo entrando eu já vejo, até barulho de máquina eu escuto lá. Então, o que é isso? O que eu vou fazer depois disso? Então, nós estávamos com o mercado americano pronto, um escritório com showroom em Miami e um escritório em showroom em Nova York. Olha a ousadia. Tá? 2 dias antes de consolidar isso tudo, veio esse tarifaço. Uma pena, né? Nós fazemos parte de um Estado que é o mais democrático, é o mais da direita, ou seja, das coisas certas. Nós somos o que mais votou na direita sempre, a capital, o Estado, etc, etc. Eu fiz uma carta para o Trump. Que ele fizesse de Santa Catarina uma exceção. Ele recebeu, acho que nem deu muita bola, mas tudo bem. Acredito que sim, que até a Casa Branca chegou, mas ele não me respondeu. Vou reclamar um dia desse que ele não responde. Mandei pela FedEx. Eu vou contar outra história. Então, por que não chamar a atenção do seguinte, um Estado como o nosso, trabalhador, o mais diversificado, o único com o nome de mulher, Santa Catarina, e a mescla do alemão, do polonês, do norueguês, sabe, essa mescla fez de Santa Catarina um estado totalmente diferente. Eu estive lendo sobre a história de Santa Catarina, Dom Pedro foi para a América para fazer o modelo brasileiro. Eu não sabia disso. Ele trouxe modelos da América para Santa Catarina. Né? Os interessados que eu possa passar isso, faz parte da história que a gente não conhece. Santa Catarina é um estado altamente diversificado na economia, gente que trabalha, gente comprometida, é um estado que não faz barulho, né? O melhor IDH, tudo aqui é melhor, a nossa economia é melhor, nós somos o número 1 no Brasil hoje. Olha que encostamos em São Paulo, que é um ícone, é uma referência um pouco diferente. Então a minha história foi de desafios. Palhoça é a 7ª economia do estado, por quê? Eu participei desse negócio. Estou investindo aqui porque não saio mais daqui, moro na Pedra Branca, não vou sair mais de Palhoça, compromisso que estou assumindo aqui, e não saio. Esse lugar aqui é um paraíso. Nós temos uma aeronave que nós fazemos uso na empresa, 5 minutos do apartamento que eu moro, a fábrica 8 minutos, fábrica nova um pouquinho menos,
Vou sair daqui por quê? A cidade maravilhosa, segura, etc, etc. Eu acho que fazer uma apologia de Palhoça é importante, que é aqui o lugar. Santa Catarina é um lugar e Palhoça é o município que mais cresce no Brasil. Isso são dados oficiais, etc. Então, esse é o lugar, tomara que as pessoas não venham muito para cá, porque de repente lota a Palhoça. Então não leve muito em consideração o que eu estou falando. Mas eu me empolgo muito com o município, com a administração atual que nós temos hoje, espetacular, dinâmica ao extremo. A nossa empresa, o Ney deve lembrar, em 6 meses, todas as licenças liberadas, 2 anos de construção, o prédio está em pé, indo para a finalização agora. Então, a agilidade, a velocidade com que foi feito, as condições que até me foram passadas pelo Ney na negociação, lembra? Mais 6 meses, ele disse, tá, top. Mais 6 meses no parcelamento. Só vou fazer correção pelo CUB, fechado. Vamos lá. E a fábrica está aí, né? Ela estava prevista, então, para suprir o mercado americano, não deu, mas isso não quebra o caixa da empresa, muito pelo contrário. Tudo faz parte, então, do processo de sonho. Depois podemos detalhar uma fase, outra e tal. Eu tive 2 enchentes, perdi a fábrica 2 vezes, quebrei 2 vezes, aprendi um monte. E aprendi a dizer não para os maus negócios. Não faço maus negócios. A gente diz não. Ô César, uma questão que todos sentem, né? Nós sentimos também, quem tem indústria, ou prestação de serviço também, mas especialmente na indústria, o grande problema sempre, né, o gargalo da nossa evolução, passa pela qualificação da mão de obra, né, dos profissionais. Eu vejo que Palhoça, se for pensar em termos assim de tradição industrial, não tem. Muito pouco. Assim como toda a região da Grande Florianópolis também não tem, né? E a gente tem que formar essa mão de obra porque a gente tem que ter as pessoas para trabalhar. E eu sei que tu tens uma atuação muito forte junto ao Sistema S, né, com o Senai e tal. Queria que tu comentasse um pouquinho sobre esse trabalho que tu tens promovido, eu sei, e puxado até, da importância que isso tem na condição de qualificação das pessoas. Porque eu sempre digo, nada se faz sem as pessoas. A gente precisa de gente comprometida, mas até para apertar o botão de uma máquina automática. Mas que tem que saber o que está fazendo, no mínimo, né? E eu noto, e eu sou também muito observador nessa área industrial, e a gente sabe, e nós temos exemplos próprios lá, de que muitos dos nossos colaboradores, às vezes, estão fazendo uma tarefa, mas não sabem exatamente o que é aquilo, né? Ou não, a importância que aquilo tem, o risco que aquilo tem ou não. Então, a qualificação da mão de obra, eu vejo, talvez, seja o fator limitante do nosso crescimento até. Mas isso está no mundo, viu, Ney? Sim. Mas aqui, obrigado pelo Nivaldo. Mas aqui, César, especialmente eu vejo que o teu trabalho junto ao Sistema S foi muito positivo, né? Tu tens uma demanda, né, uma carga de mão de obra no teu trabalho, é manufatura, né? Industrializada. Veja, mesmo assim com dificuldades. Essa juventude de geração Z, eu não vou entrar no mérito, é um pouco mais difícil de lidar. Eu estava contando com a Elisa, disse, pai, é o que tem pela frente. É isso que vai estar disponível. Exatamente. Então, eles não são fiéis à escola, tem algumas coisas, não são muito comprometidos com o que estão fazendo, mesmo com a escola. O Senai oferece cursos excepcionais. Né? Para vocês terem uma ideia, nós temos a primeira escola número 1 de formação de mecânicos na aviação, que tem um apagão. Agora conseguimos um EAD, porque quem trabalha não tem condições de frequentar a escola regular, então faz o EAD, a cada período faz a participação na escola presencial. É a escola número 1. Nós temos helicóptero, aviões, motores, é um sonho que tem lá dentro. E o destino é muito caprichoso comigo, porque há muitos anos atrás, quase 40 anos atrás, 35 anos para ser mais exato, eu ajudei a viabilizar o que é o CEIP hoje, que era o antigo condomínio Varuna. Conheci a doutora Circe, espetacular, essa senhora, e elas estavam indo embora, porque eles iam empreender no condomínio e tinha que fazer um ajuste de conduta e não conseguiram. Aí eu comentei com elas, vem cá, e o Senai? Olha, não fomos nem recebidos pelo pessoal do Senai. Perfeito, eu digo, mas por que não? Peguei o telefone na hora, falei com o Alcântara Correia, um amigo espetacular já falecido, disse, Alcântara, vamos fazer uma escola de formação de mecânicos aqui? Ele começou a rir no telefone, se não tem dinheiro, eu disse, eu não pedi dinheiro, pedi se você permite. Não, manda a brasa. Eu digo, não, tá, vou te mostrar o que dá para fazer. Essa senhora cedeu um terreno de 26 mil metros quadrados, um prédio de 2.500 metros, executou essa obra, que foi o ajuste de conduta para liberar o CEIP. Eu ia imaginar que ia ter minha fábrica lá dentro. Então, todo esse envolvimento meu, Câmara de Vereadores, eu consegui um compromisso da Prefeitura
com a doação do terreno, então, que ia para a prefeitura, e por comodato foi para o Senai. 50 anos. Votação maciça, quando eu apresentei lá na Câmara de Vereadores, junto com o pessoal do Senai, com entusiasmo e tal, foi aprovado o negócio. Bem, resultado. Eu olhando no Google um tempo atrás, eu olhei uma rua com o meu nome, Palhoça. A avenida que passa na frente, que desemboca na entrada do CEIP, tá com o meu nome, César Augusto Olsen, né? Eu estou com um prédio lá dentro que eu nem imaginava fazer lá, e o destino conspirou para eu ir para lá, e isso eu vim construindo lá atrás, sempre com um bom relacionamento. Eu nunca tirei vantagem do relacionamento que a gente tem com as pessoas. Sou um eterno propagandista das pessoas que têm negócio conosco, lá com a BPM. Puta, maravilhosa a construção. Eu tenho falado com muitas pessoas sobre o critério, e na nossa fábrica, vejam só, que são coisas que a gente vai criando ao longo do tempo. Eu não queria nenhum fornecedor de serviço que não fosse de Santa Catarina. Então, parte de infraestrutura elétrica, o sprinkler, os projetos caríssimos, 35 mil metros quadrados de sprinkler dentro da fábrica toda, exigência. Fizemos 2 elevadores, 3, um de carga ainda para dentro da fábrica. O prédio é moderno a beça. A nossa vontade é ter, no máximo no verão, 26 graus na área fabril. Ninguém se preocupa com isso. O restaurante que nós fizemos na fábrica, vocês vão ver os móveis. Tem nenhum restaurante vai ter os móveis que eu comprei agora semana passada numa empresa catarinense lá em São Bento. Fazer um negócio, não vai ser refeitório, é um restaurante. Eu quero cuidar dos nossos funcionários, acho que parte do que a gente faz, se eles entendem isso ou não vem ao caso, mas eu faço, porque eu sei que no futuro vai ter retorno. Todos os nossos funcionários vão ter um estacionamento coberto, bicicleta, motocicleta, automóveis. São 383 colaboradores. Então, todos eles vão ter o seu patrimônio guardado da chuva, do sol, vai estar lá, vai estar numa garagem, com vaga selecionada. Então, eu procuro dividir, porque não se leva nada desse mundo. Certo. O dia que eu não vou morrer, eu vou embarcar para Marte e não vou voltar mais. O dia que embarcar, eu vou levar o quê junto comigo? A fábrica eu não consigo. Os filhos, muito menos, nem faria isso. Então, o tempo nosso aqui é muito pequeno. E eu noto que é muito pequeno, porque agora que começou a ficar bom o negócio, eu estou mais perto do fim do que do começo, mas tudo bem, vamos lá. Mas eu sempre fui muito bom de relacionamento, e eu sempre tenho tido do destino o retorno daquilo que eu proponho sem qualquer outro interesse. E nós somos hoje o que somos, por força desse atrevimento, dessa ousadia que eu sempre tive, e os filhos comigo agora, a Elisa na parte administrativa, como CEO da empresa, o Augusto na área industrial, fazendo um trabalho belíssimo, tá? Com 35 anos, começou 5 cursos universitários, não terminou nenhum, agora começou a engenharia. Começou e está levando um bom aluno, então ele vai levar a prática para a engenharia, com formação acadêmica, e vice-versa. Vamos ver o que vai dar, mas os dois têm me deixado muito feliz, porque a continuação está estabelecida. Sim. Eu vou parar um pouquinho de falar, porque daqui a pouco eu falo. Você está deixando um legado aí, né? Só para fechar essa questão da preocupação que eu estava levantando, a BPM também está nesse negócio de fazer fábrica, né, indústria e outras obras, mas há mais de 40 anos. E eu sempre gosto de comentar que uma área industrial ela é única, porque os prédios que a gente faz para serem prédios industriais, eles não são prédios iguais aos prédios de um depósito ou de um supermercado ou de um shopping. O prédio industrial ele é meio que um equipamento que faz parte do processo industrial. E então a gente, no teu caso, lá eu me lembro no começo a gente comentou bastante sobre isso, e eu me lembro que eu te comentava isso. Vamos fazer uma obra que tenha uma ventilação natural, que tenha uma iluminação natural. A iluminação de um prédio industrial não precisa ser um estádio de futebol. Ela tem que ter uma iluminação agradável, aonde precisa iluminação concentrada hoje, qualquer LEDzinho se concentra, iluminação onde é necessário. A questão térmica é fundamental, daí eu sei da tua preocupação, porque isso se transforma em benefício de quem produz, né? De conforto. Na verdade, a pessoa vai produzir mais, né? Se a gente parar para pensar, as pessoas que trabalham na indústria, elas passam a maior parte da vida delas, do tempo da vida delas ali. No trabalho, né? Então, se elas estiverem numa condição favorável, com certeza, isso vai criar um vínculo, vai criar uma produtividade maior. Então, eu queria te parabenizar por isso, porque às vezes a gente tenta implementar esse conceito em algumas obras nossas, e tem pessoas que não conseguem perceber isso. A gente mostra, né? Lógico que isso tem um custo,
Mas esse custo, ele retorna ao longo do tempo de forma muito importante. Mas né? é subjetivo, né? É difícil, né? Mas eu diria assim, Elisa, que é muito, às vezes, por falta das pessoas também pararem para pensar, né? Elas acham, eu vou fazer pelo menor custo, porque vai custar menos, tal. Não é bem assim, né? Então, o custo é relativo, tem questão do valor, né? Então, eu queria passar a palavra para a Elisa, agora, a nossa CEO, que eu não sabia desse evento. A segunda geração. Parabéns, né? Vindo a segunda geração. Eu me lembro que quando eu fui bater a primeira estaca lá na obra de vocês, essa nova, eu me encontrei contigo lá e a gente se abraçou e choramos junto. Foi. Porque foi um momento emocionante e eu sei que tu também te emocionaste, assim como eu me emociono agora até de falar. Mas fica um legado, né, da gente. Nós vamos subir daqui a pouco, tu vais para Marte, eu vou para Júpiter, não sei onde ele pode se achar por aí. Então eu vou não vamos voltar mais, né? Mas fica essa turma nova, né? E eu tenho o maior prazer e assim, fico muito feliz de ver a geração de vocês, assim como são dos meus filhos também, nessa faixa dos 35, 40 anos, que com certeza acompanharam as nossas vidas, né? Viram as dificuldades que a gente passou, mas estão aí se comprometendo em dar sequência, né? Com uma grande vantagem, eu diria, Elisa, que tu tens, né? Uma referência muito importante, que é o César, e um legado já construído, né? Agora cabe a gente poder, vocês, né, que vão ficar, nós vamos, né, nós vamos daqui a pouco subir. Mas eu vou demorar para isso. Nós vamos demorar ainda. Não está com pressa. Ninguém tem pressa. Mas vocês vão ter essa oportunidade importante de potencializar as capacidades de vocês, né? Então eu fico extremamente feliz de te parabenizar, de poder dar essa sequência. Eu também, o Augusto, fico super feliz de saber disso também. Deixa eu até perguntar para Elisa aqui, né? Eu até não comentei no início, né? Aquele negócio do óbvio tem que ser dito. A gente não quis falar nada da Olsen, porque parece que todo mundo conhece a Olsen, né? Já tem uma história aí de quase 50 anos, praticamente, aí de sucesso. Mas ainda assim, junto com essa questão de ter um negócio já formado, né? E a gente, cada vez que escuta o César, vê esse entusiasmo dele, essa vibração muito forte que transpassa todo mundo, né? Todo mundo se mobiliza com esse jeito dele de falar e de puxar, e ele fala aqui das características dele de empreendedorismo, e a Elisa veio com essa grande responsabilidade ao mesmo tempo, né? E a minha pergunta, Elisa, é como se preparar para assumir tamanho desafio, né? Tendo a referência que é o César para toda a companhia, por tudo que ele construiu, e sabendo que daqui para frente levar esse legado ainda, subir patamares ainda maiores, né? Porque eu tenho certeza que a Olsen tá projetando aí, a gente sabe, né, da construção, tem o objetivo de triplicar até a produção, de ter um negócio 3 vezes maior do que já tem hoje, já sendo um grande líder no mercado hoje. Como é que foi o desafio, assim, de se preparar para esse momento, né? Eu tenho certeza que foi um preparo aí de bastante tempo, e especialmente qual a tua principal expectativa daqui para frente, agora assumindo essa posição? Eu não diria que foi um preparo, né? Ele continua sendo. Continua sendo. Eu acho que é um preparo eterno. Se perguntar se a gente tá pronta, eu acho que nunca direi que estou pronta. Mas acho que é um eterno aprendizado, porque a gente sempre... Eu e meu irmão, a gente fala muito isso na empresa. Que o pai, ele cresceu junto com a empresa. Ele foi fazendo o nome da marca e o nome dele juntos. Então, ele errou pequeno quando a empresa era pequena. Então, ele foi sendo moldado ao longo do processo. A gente nasceu com um trem pronto. Então, é como se a gente não tivesse o direito de cometer alguns erros. Então, a gente tem que assumir uma responsabilidade que não foram escolhas nossas. Então, a gente escuta muito essa questão da sucessão, né? De que, eu fiz esse negócio pra vocês. Não fez, né? Ele fez o negócio, um sonho dele, pra ele, uma realização dele. Nisso vieram os filhos, passou a fazer parte do processo. Então, a decisão, todos os filhos, nós somos em 3. Eu acho que todas as decisões são difíceis, né? A minha irmã a decisão de sair não é fácil. A decisão de ficar também não é fácil. Todas existem um custo. E eu acredito que o pilar principal dessa preparação é principalmente emocional. Porque ser mulher nunca foi um problema, ser jovem nunca foi um problema, mas ser filha do César Olsen foi um problema. Porque as pessoas me taxavam... por muito tempo, eu nunca fui Elisa. Eu era filha do Olsen. Então, por muito tempo, eu fui talvez me construindo como aquela pessoa para agradar o César Olsen. Só que talvez essa pessoa não vá dar conta da Olsen. O César Olsen trouxe a Olsen até aqui. Mas não vai ser do mesmo jeito que a Olsen vai continuar existindo. Ela precisa se reinventar, ela precisa mudar. E não vai ser o segundo César Olsen fazendo o mesmo jeito por mais 50 anos que ela vai ter sucesso. O mundo muda, as coisas mudam.
Então, essa maturidade emocional de a gente se desenvolver e lidar com essas coisas é a fase mais difícil. Porque, de fato, existem conflitos, a gente percebe que a gente começa falando de empresa e termina lavando roupa suja de casa. Então, essa mistura de família, de empresa, tá sempre permeando a nossa vida. Então, às vezes, a gente toma uma decisão na empresa e, às vezes, a gente discute por outra coisa. Então, a gente conseguir discernir, sabe, separar os chapéus, eu acho que a preparação emocional é o maior desafio disso. Pra mim que fiquei. Eu vejo pra minha irmã que resolveu sair, emocional foi muito importante pela decisão, mas ela se desenvolveu em outra coisa. Então, eu diria que esse suporte de pessoas muito boas ao meu lado foi muito importante pra mim. Porque hoje, eu me identifico com a Elisa. Hoje eu sei, embora a Olsen tenha um legado enorme construído pelo pai, eu sei que hoje, uma parte muito grande da Olsen tem o meu dedo lá. Eu não consigo ver hoje a Olsen superando desafios que ela tem hoje sem mudanças que foi a segunda geração que colocou. Então, só que demorou muito pra eu conseguir ver isso. Porque eu achava que isso não tinha valor, eu achava que isso não tinha espaço, então eu tentava fazer as coisas que só meu pai validaria. Eu acho que esse processo de testar, de se permitir, né, cometer pequenos erros, de fato, eu não poderia cometer grandes erros. Tudo isso é um peso muito grande nas nossas costas. Ao mesmo tempo que eu ganhei um presente pronto, o peso de ter que tocar um negócio desse não é fácil. Né? A responsabilidade de só não quebra o negócio que teu pai fez, é só não quebrar. Né? É um peso muito forte. Uma e coisa hoje é dar um cavalinho de pau com jet ski, outra coisa é mudar um navio de direção. Né? E a nossa família inteira vive disso. A gente agora está num lugar de patrimônio onde a gente começou a diversificar, hoje a gente tem terrenos, a gente começou um legado onde a gente está começando a dividir os ovos em vários cestos, onde traz uma solidez para a família, mas até agora, a nossa vida, a nossa receita, o nosso alimento da família inteira veio da Olsen. Então, durante muito tempo, eu carreguei o peso de, meu Deus, se eu tomar uma decisão errada, minha família inteira passa fome. Então, assim, e por muito tempo eu estive sozinha nessa. Meu irmão agora entrou no barco, de fato entrou de corpo e alma, tá sendo maravilhoso trabalhar com ele. Mas durante muito tempo eu dormia com isso sozinha. E um erro meu, e ainda provavelmente ia escutar da minha família que eu fiz a coisa errada. Então, acho que o suporte emocional, eu diria que é o principal desafio nessa preparação da sucessão. Legal. Deixa eu fazer um complementozinho. Eu digo para Elisa, a única experiência que eu não vou passar para você é você ter problemas de caixa, não ter dinheiro, pagar um 13º, pagar uma demissão do funcionário, pagar férias, etc, etc. E eu passei por isso muitas vezes, ter que vender tudo que eu tinha para poder honrar os compromissos com os meus funcionários. Imposto ficou muito para trás, eu nunca soneguei o imposto, mas deixava de pagar. E tive o orgulho de liquidar todos esses impostos depois, com consideração do poder público, foi excepcional. E tem uma pessoa muito, muito especial, Dagoberto Brião. Esse cara faz parte de uma virada de página que eu dei, que me ajudou muito. Né? E uma pessoa espetacular. Ele, na época que fui negociar minhas dívidas, me deu um espaço absurdo, porque ele conhecia a minha história. Então, eu me digo, Elisa, você nunca teve problema de caixa. Você não sabe que é uma empresa que não tem provisão para pagar 13º, férias. Nós construímos a fábrica nova, mas não tem financiamento da fábrica. E foi uma vida de muitos anos economizando para pagar. Eu não gosto de ficar devendo. Eu não sou empresa alavancada. Então a Elisa tem uma facilidade seguinte, ela não tem empresa com problema de caixa, ela administra muito bem isso aí, sabe fazer as aplicações para reter o dinheiro, pelo menos atualizado para os passos que a gente vai dar. Então, mas eu tenho certeza que a minha felicidade é que a Elisa, no aspecto administrativo, contábil, até financeiro, ela está segurando, e o Augusto na parte industrial. E eu estou me colocando na posição, agora eu sou o presidente da empresa, tá bom. Não quero mais fazer força, não vou. É mentira, agora, eu sou crítico ao extremo. Eu tudo rodo mentira. na fábrica, Ele eu fala que rodo na tudo fábrica, mentira. quero saber dos números, eu vou na linha de produção, falo para os funcionários. Hoje eu estou de gravata interna porque eu vim da Fiesc, mas normalmente eu estou de camisa simples, misturado com o meu pessoal, dando apoio e reconhecendo as pessoas boas que nós temos lá. Então tudo isso faz parte de um processo, né, que até digo, Elisa, você tem que andar mais na fábrica, você tem que se misturar um pouco mais com o pessoal, conversar com as pessoas, tira uma meia horinha. O Augusto está fazendo isso, a Elisa está até aqui de compromisso, né? Mas eu acho que isso é importante, a relação do patrão com o funcionário. E aquela coisa que a Igreja Católica coloca, o dízimo, o meu dízimo está concentrado naquele prédio. Um bom lugar para trabalhar, consideração do funcionário, treinamento, começar com uma linha de treinamento muito forte agora, consideração pelas pessoas, e é mostrado no nosso refeitório atual. Na fábrica é restaurante, na fábrica nova.
negócio moderno, bonito, tem 12 bocas de ar-condicionado, esses aparelhos grandes, o conforto total. Ali é o seguinte, a comida do patrão, a comida dos diretores e do operário mais simples da fábrica é exatamente a mesma. A gente tem que entrar na fila para servir da comida. Por que tem que ser para a barriga do patrão, tem que ser o filé mole, e lá para o funcionário mais humilde tem que ser uma carne de pescoço que frouxa até o pivô se ele tem? Não tem porquê. Então, eu acho que é tanta democracia nesse processo, né, do patrão estar junto com o pessoal, e eu acho que a alimentação, a hora do almoço, é um momento sagrado. Sim. Por que não vai fazer disso um negócio de aproximação, mostrar que o que é bom para eles é bom para mim, o que é bom para mim é bom para eles? Né? Maquinário, segurança, sabe, o conforto térmico na fábrica. Nossa, vocês não imaginam que eu já comprei de equipamento ainda para melhorar ainda mais o conforto térmico. A legislação prevê 26,8 graus no ambiente fabril. Eu duvido que as empresas, a maioria, cumpra isso. Nós queremos o dia mais quente do verão, está abaixo de 26 graus. O sistema de ventilação dinâmico se propôs para nós, o sistema de telhado, sabe, o conforto térmico proporcionado pelo telhado, a irradiação de calor, isso foi pensado, custou caro, tá? Pesou no orçamento, logicamente, o Ney, o Nivaldo. Fez um descontinho. É porque é muito íntimo, então a gente batalha um pouco. Mas tudo fez parte de um processo de liberdade que nós tínhamos. Ó, dá para fazer assim, assim, assim. E eu apertei ele para negociar. Bárbara, isso eu tenho. Mas a Cíntia também ficou me devendo uma caixa d'água no outro prédio, que depois acertou. Mas foi entregue depois. Tirou meu corda, hein? A gente brinca com isso. Fizemos um prédio esquecido da caixa d'água. Aí ela fez um orçamento para nós. Eu digo, pô, Cíntia, como é essa metragem aqui? Como é que um metro quadrado é tão caro? Mas eram 3 pisos. Ele queria pagar a caixa d'água, a torre da caixa d'água, pelo preço do metro quadrado da base. do prédio. Aí não dava, né? Mas, Elisa, o César estava falando e eu estava pensando e me colocando no teu lugar aí da responsabilidade desse peso. Mas, na verdade, pelo menos eu tenho um sentimento muito forte com relação a isso. O que vale na tua postura como líder de uma empresa, na verdade, são os valores que tu tens, que tu pegaste do processo do teu pai. Então, assim, os problemas, por mais assim variáveis que possam ser, de qualquer espécie, ou pelas dificuldades, nós passamos a época da Dilma Rousseff, que o Brasil parou. Nós quase quebramos, né? Todo mundo praticamente quase quebrou em 2016, 2017. Pelo menos, né? Tu falasse da questão da pagamento de impostos. Nós também, por um período, porque o imposto do Brasil não depende do faturamento, depende do número de funcionários que tu tens, vendendo ou não é devido. Então, tinha épocas que a gente não pagava o imposto do mês para pagar a folha. E aí essa dívida cresce depois, né, César? Dever tributo custa muito caro. Então nós também tivemos uma vida assim, dentro desse contexto aí. Mas as dificuldades que vierem, Elisa, assim, te dando assim a minha avaliação sobre a vida, né, do que é a questão corporativa, por pior que sejam os problemas, vale os valores que a gente tem. E as pessoas observam isso. E nós, de novo, a gente estava comentando aqui sobre sermos, de alguma forma, referência do que a gente faz. As pessoas observam isso. E a gente é referência para os outros, e aí vale a questão da postura nos piores momentos. De ter a tranquilidade de administrar, de ponderar e dividir né, o problema com o teu time. E havendo essa sintonia e a percepção da manutenção dos valores, as pessoas dão realmente um algo mais para poder participar, né? Então, isso faz parte do jogo, né? Então, assim, mas eu te diria assim, não fica preocupada. Vocês têm muita competência, porque hoje o volume de informação que existe, né? E o acesso à informação que as pessoas hoje têm, tem muita solução para se buscar por aí. Né? Então, a gente não precisa mais inventar tanta coisa. Mas, tem muita informação. O Nivaldo. Tá, diga, meu querido amigo. O que eu vejo hoje é o seguinte: você tem um empreendimento lucrativo com a carga tributária que você tem que ter um pouco de louco, um pouco de atrevido, um pouco de ousado. E, infelizmente, assim, eu vejo a carga tributária americana, eu vibro com o mercado americano, ou seja, você paga imposto de renda, você paga, ou seja, o empresário tem condições de produzir. Aqui no Brasil se paga até para respirar. É verdade. Sabe? Então é complexo empreender no Brasil. E olha, eu saí de um evento da Fiesc hoje, saí maravilhado desse evento.
né? Fizemos com a FAPESC, que fez conosco, e através do Condefesa, que eu presido, né? que é uma interface entre demandas militares, capacidade industrial, tecnológica e de serviço dos estados. Nós estamos entre os 3 do Brasil, nós somos o 3º. Você não imagina que coisa maravilhosa, o que tem de tecnologia no interior do estado. Coisa absurda, que os militares ficaram de boca aberta escutando os premiados com os seus projetos. Conseguimos uma verba até bem caprichada para premiar esses projetos, foram encaminhados. Então, os valores que nós temos no interior do estado, não menosprezando a capital, mas é mais administração política aqui e tal. Palhoça já tem um processo industrial andando, já tem coisas boas aqui. E uma geração nova entrando, vai ter que olhar assim, olhar para trás para ver como é que foi feito e olhar para frente para ver se o produto que ela fabrica é lucrativo. Se você não tem lucro no negócio, esqueça. Não vai. Se vai quebrar. Mas vai quebrar mesmo. E se você trincou para quebrar, é mais um passo. Porque hoje é perverso o sistema. Se você, com tudo que fez ao longo dos anos, passa uma situação difícil, não vou dizer o poder público, a legislação vem para cima, é como um abutre em cima do empresário que por tantos anos gerou emprego, aquele negócio todo. As alternativas são muito pequenas. E sempre tem uma pressão muito grande em cima do empresário. Eu digo isso de boca cheia, que eu não dependo de governo, eu não dependo de política, eu procurei fazer um produto e uma empresa que fosse independente disso. Não dependo de banco. O banco não nos procura mais, porque eu não peço dinheiro emprestado, não sou alavancado. Agora, nós esprememos o banco, e a Elisa, especialista nisso, quero remuneração do caixa, do dinheiro que está rodando. É isso que nós fazemos. Então, imagine, peitar banco, né? E poder dizer de boca cheia que eu não dependo de contratos com o governo, embora a gente vende muito para o governo, mas a gente pesa. O governo vai pagar, o governo municipal tem a documentação para pagar. Se não tem, a gente nem entra. Eu aprendi a dizer não dos maus negócios. Então, a Elisa, com todo esse exemplo, às vezes há discussão na mesa, às vezes o negócio encrespa. Tem coisas que eu não abro mão na empresa. O que eu vejo não é fazer uma tentativa nova para mudar. Se lida com pessoas, com seres humanos. Nós estamos com 383 funcionários, uma folha de mais de 3,5 milhões de... Quanto é que eu tenho que trabalhar para pagar a folha? Quanto é que eu tenho que trabalhar para pagar a matéria-prima? Quanto é que eu tenho que trabalhar para pagar todo o custo fixo, aquela coisa toda? Peraí, se sobrar, seria o meu lucro, e tem que sobrar. Então, nós trabalhamos muito forte nesse processo. A empresa busca objetivos ousados de rentabilidade, e os maus negócios a gente não faz, e nós preferenciamos um trabalho muito forte, que a Elisa veio trazendo redes sociais. Uma vez eu disse numa reunião, essa frescura de Facebook, não sei o quê, isso aqui não vai dar em nada. Eu mordi a língua. Tive que engolir. Temos o maior viciado do Instagram da história do Brasil. Mas eu não tenho Instagram, eu só vejo o Instagram das coisas que me interessam. Certo. Pessoal de máquinas. Não, mas eu nunca publiquei nada. Certo. Nunca publiquei nada. Tô eu Só lá, para acompanhar. Ele só stalkeia. Então, veja, o que ela fez, eu até recomendo, ela tem que olhar para trás, olhar para o presente e ver qual é o caminho que ela vai tomar. Porque hoje, se você não tiver rentabilidade, você vai para o espaço. E quem trabalha com facilidade no caixa, com disponibilidade financeira, às vezes é mais fácil ser usado, mas será que as experiências que vão ser feitas por conta de uma situação financeira razoavelmente forte, você vai fazer aquilo multiplicar e fazer aquilo render o que deve? Você tem que investir para ter retorno. Vai investir errado 1, 2, 3 vezes, você acumula um processo negativo financeiro na empresa que é pesado. Pode comprometer. Pode comprometer. Então, ela tem preocupação, formou-se em academia, muito bem formada, tem curso de toda a ordem, e até gostei que ela falasse um pouquinho depois dos pilares do cuidado que nós temos com os funcionários. Nós temos financiamento para o funcionário que não tem juros, não tem correção. Ele pode tirar até R$5.000, paga em 12 vezes. Mas não pode comprar carro, não pode comprar motocicleta, a mulher tem que assinar na ponta esquerda, e ele diz para que quer. A gente não pesquisa se ajuda o funcionário. Agora, o que esculhambou foi esse tal desse financiamento do FGTS. Nós temos mais de 100 funcionários, com toda a recomendação nossa que não entrasse nisso, o pessoal vai quebrar. Vai quebrar. Porque a taxa de um dinheiro que é do empregado ser taxado dessa forma é perverso aquilo ali. E as propagandas induzem o nosso homem de produção, aquele pessoal humilde que está lá, que se encanta com a propaganda, vai quebrar. Eu tenho dito isso na fábrica. Mais de 100 pessoas num grupo de 384 pessoas, mais de 100 já pegaram, e gente com
raciocínio, não fez conta. A gente tem que fazer conta. Então, veja só, a gente faz de um jeito, o governo vem atrapalhar, porque o dinheiro do FGTS não existe mais. Estão tentando com isso ajustar, acho que até o caixa do FGTS. Já foi tanto desviado. No Brasil, eu acho que o país mais desvia recurso público e ninguém acha. Receita Federal não acha. Agora, a minha pessoa física pode virar de ponta cabeça. Não vai achar nada. Eu não devo nada. Agora, nós temos riquezas e patrimônios no Brasil montados a custas de desvio de dinheiro público que fica tudo dito por isso, dito por dito e a vida segue. E os empresários, nós que produzimos, estamos para pagar a conta. É assim que funciona a coisa aqui no Brasil. Mas eu não desisto, viu? Não desisto. Legal. Eu queria que a Elisa comentasse um pouquinho, né? Fiz 2 perguntas em uma antes ali, acabou vindo um depoimento incrível, acho que serve de inspiração para muita gente que pode inclusive estar passando por isso, né? Muitas empresas passando por esse movimento de sucessão familiar também e vendo a melhor forma de fazer isso. Acho que não existe uma receita de bolo para conseguir fazer isso, né? E sempre isso vai acontecer, hein? A sucessão é desde que permanente. O homem tem um empreendimento, a sucessão tem que acontecer. É permanente. E aí que está o problema. Não existe uma receita, uma bibliografia ali que explica, ó, o passo 1, passo 2, não existe isso, né? Então a gente, cada vez que escuta uma história que tem dado certo, né, é muito inspiradora isso para quem está passando por isso também. Mas também eu tinha comentado antes sobre o investimento, né, o grande investimento que a Olsen está fazendo aí para triplicar a produção e mais toda essa questão de conforto, preocupação com as pessoas. Eu acho que é um caminho que não há outra alternativa senão um sucesso ainda maior do que já construiu até aqui. Mas o que se pode falar, o que a comunidade de Santa Catarina, né, e toda essa expectativa que se coloca ali, o que a gente pode esperar da Olsen nos próximos anos aí? Ali a gente tem grandes oportunidades. Na verdade, o que fez o movimento de a gente mudar para a fábrica nova não foi uma demanda de uma existência pontual real. O que a gente fez foi, existe um empreendedor, que historicamente ninguém entende os passos e que depois a conta fecha. Então a gente entendeu que tanto que vários diálogos antes, eu nunca me esqueço, eu estava num evento conversando com um executivo e quando ele foi fazer o movimento da fábrica nova era pandemia, 2020, tava o mundo quebrando e ele querendo fazer a fábrica nova. E a gente dizia, tá, mas não tem demanda, pra que fazer esse movimento? A gente não tem volume, hoje não tem necessidade, o mercado não está pedindo por esse movimento. E depois de um tempo a gente entendeu que era outra coisa, né? Que de fato matemática não fecha ali, talvez nunca fechou, né? Várias coisas quando a gente faz conta do que o pai faz, a conta não fecha. Depois é que a gente vai entender. E ali a gente entendeu que quando ele decidiu acelerar, a gente entendeu que o nosso papel enquanto executivos abaixo dele era acelerar junto com ele, fazer aquilo acontecer. A conta não fecha, né? Então, depois que essa decisão foi tomada e começou a tomar forma, as coisas começaram a acontecer. O universo começou a conspirar a favor. Então, desde os Estados Unidos, desde a oportunidade de receber outras empresas de fora do Brasil. Então, hoje, várias montadoras de carro, por exemplo, elas têm esse centro, né? Várias outras indústrias que montam e entregam para ela. Então, essa oportunidade que se abriu um leque infinito pra gente fazer lá dentro. Então, de fato, a gente vai mudar usando 40% do espaço que tem lá. Então, de fato, acho que agora nos permite, a gente tá fazendo uma mudança para um lugar onde a conta tá paga. A gente pode dormir pensando na operação. A gente pode dormir pensando no negócio e não na dívida que a gente tem, não em conta para pagar. Então, hoje a gente fez essa mudança com o espaço disponível e com a conta paga. E é o que a gente fala, a gente percebe que desse movimento que nasceu dele, outros movimentos estão nascendo que não foram planejados antes. A gente entendeu que trabalhar com o seu César tem um pouco disso. Quando ele acelerou, a gente decidiu acelerar com ele, fazer aquilo acontecer. Então, a gente hoje acredita e trabalha muito para trazer empresas de fora. De fato, trazer parceiros de fora, industriais de fora, parceiros realmente muito fortes que puxam o nosso nome para cima e, de fato, fazer da nossa área fabril um negócio de altíssimo nível, né? E que a gente consiga diluir o investimento, diluir, de fato, a operação e que o nosso produto suba muito de nível, né? Sim. Então, é trazer realmente parceiros bem sólidos de fora do Brasil também para estarem com a gente ali dentro daquela planta. Não, deixa eu fazer um complementozinho aqui, que hoje até fiz um pedido para a Elisa. Os nossos equipamentos têm registro no FDA americano. É o órgão mais apertado. O nosso equipamento é registrado no FDA. O mercado brasileiro e outros mercados recebem o equipamento dentro daquele padrão estabelecido. E eu tive a grata satisfação, de semana passada, que é pedir para a Elisa o certificado, nós certificamos uma solução para odontologia itinerante militar, patente nos Estados Unidos. É o primeiro produto estratégia de defesa brasileiro registrado nos Estados Unidos que não tem nada igual àquilo que nós produzimos aqui. Foi um projeto meu
Nasceu lá desse em equipamento. 93, não é isso, né? Nossa, não, é bem mais antigo. Deve ter uns quase 30 anos esse projeto. Sonhos antigos. É super moderno, pequeno, solução. O Exército tem 98 unidades dessa, brasileiro. O americano quer diferente isso. Então, fizemos uma patente no mercado americano de uma solução para Forças Armadas e para prefeituras, para defesa civil, etc, etc. Ou seja, quem é que trabalha com dor de dente? Não tem como fazer. Como é que um militar vai trabalhar com dor de dente? Nós tivemos no Fort Bragg, na Carolina do Norte. Olha a ousadia. Fomos lá mostrar o que nós fizemos e impressionamos os americanos. Tá? Com o que nós oferecemos, um produto muito compacto, extremamente completo, que o americano não tem. Então eu digo para todo mundo, pessoal, o mundo não está pronto. O americano não tem o equipamento ontológico igual ao nosso. Nós patenteamos lá e quero ver se o americano vai fazer igual. Claro, Agora ele foi para a Lua, mais. vai para Marte, tudo isso. Nós temos inovações na fábrica simples. Água aquecida para o paciente do dentista poder fazer uma profilaxia sem água fria, aquele choque é terrível. Sabe? Nós fazemos assim, tem 5 itens. O sistema de massagem na cadeira não tem função médica nenhuma. Mas o equipamento vibrando e tal, tira aquela sensação do medo. Tensão. Tem tecnologias novas agora que estamos desenvolvendo, né, diferente para tirar o ruído do consultório, especialmente da turbina, né, do instrumento de alta rotação. Feito em Palhoça. Como Palhoça? 7ª economia de Santa Catarina, o município que mais cresce. Nós estamos aqui fazendo novidades, porque tecnologia é aquilo que você nunca fez. Passou a fazer, estava desenvolvendo tecnologia, fez aquilo. Agora, você fazer tecnologia para um mercado consumidor e o mercado reconhecer aquilo que se fez nas paredes, parede alveolar. Ninguém faz aquilo ali. Nós optamos pela parede alveolar para quê? Conforto térmico, a retenção de temperatura externa não influindo na temperatura interna. Mas isso é tecnologia? Claro, mas vocês fizeram esse negócio. Pode não ser novidade, mas na indústria catarinense, acho que poucos usam esse tipo de parede e tal. Mas a gente tem que insistir com isso, que sempre tem alguém que paga. Sempre tem alguém que paga. Vocês lembram da Daslu? Não deu certo. Tanta coisa, um Lamborghini, uma Ferrari, aí o cara compra, não pede nem desconto. Mas por que ele compra aquilo ali? Porque ele sabe que é status, é qualidade, é uma joia que está sendo fabricada, e nós fizemos no equipamento nosso a mesma visão. Fizemos o melhor. Nosso equipamento é o mais bonito do Brasil, o equipamento que menos dá problema. Isso o mercado está dizendo isso para nós. Nós temos postagens, né? 130, 140 mil postagens, pessoal apaixonado pelo produto. Nós vamos nos eventos, nossos estandes são maravilhosos, saído de Palhoça. Eu não tinha possibilidade, eu tinha uma mala de ferramenta há 47 anos atrás. Por que a coisa dá certo? Não dá para desistir, você não pode desistir. Tentou uma vez, segunda, terceira, desistiu. Era na quarta que ia dar certo. E desistir é perder tempo. Você tem que dar um passo e tem que andar. A resiliência, sabe? né? Justamente, então, o tempo que você perde para dizer, chegar para a condição, não deu. Você pensou pouco naquilo que ia fazer. Então, a Elisa e o Augusto, como eles têm uma empresa andando, um produto consolidado, que já estão participando muito disso aí, sendo críticos com a fábrica, com o produto, com a relação com o mercado, que eles me deram uma ganhada muito grande. Eu achava que ia até entregar o equipamento, estava cumprida a minha missão. E a Elisa bateu forte, foi discussões enormes. Nós temos um pós-venda hoje, que se o técnico, quando vai instalar o equipe do dentista, ele abre um aplicativo, imediatamente dá um sinal numa tela que nós temos, no Brasil inteiro. Nós acompanhamos online a instalação do dentista. Isso foi bolação dela e com algumas opiniões minhas. Tem uma jornada de 10 etapas do cliente que recebe lá na ponta. Nós acompanhamos o dentista, sabe? E no fim ele recebe o equipamento, ele tem que dar nota para o técnico que colocou e não se admite que ele deu uma nota 4. Deu nota 4 por quê? Como é que eu vou garantir um produto que ele deu nota 4? Da instalação, etc. Tem que dar nota 5, tem que ter 5 estrelinhas ali. Como é que eu vou dar garantia para um negócio mal instalado que o dentista não concordou? Então nós temos o seguinte, eu entrego o equipamento e esse equipamento tem garantia. Agora, eu tenho que saber quem instalou, quem recebeu, né? E se está dentro daquilo que eu posso oferecer uma garantia, que não me põe em risco, mal instalado, etc, etc. Então, ninguém tem nada parecido com isso, ninguém tem. Eu volto e meio, vou lá e ligo para o dentista que está instalando o equipamento, eu ligo para o dentista. Esses dias eu até liguei para uma moça, atendeu, oi, pois não, eu digo, olha aqui o César Ossi que está falando. O César Ossi, mentira. Quem você é da fábrica? Eu digo, não, sou o dono da fábrica, estou ligando, porque nós estamos... Ela gritou, ela estava com a mãe, com o pessoal perto, gritou, ai meu Deus, é o dono da Ossi, me ligou. Ele viu que não acreditou, né? Para! Tem gente que não acredita, né? Mas é o seguinte, eu quero escutar
lá da ponta, e quero responsabilizar também o nosso cliente, que o sucesso do nosso equipamento vai dele escutar o técnico que instala, fazer uma infraestrutura correta e trabalhar sem barbeiragem no equipamento. Os equipamentos hoje, Elisa, partiram para um negócio que eu achei arrojado demais. A conectividade do equipamento nosso é coisa absurda. Foi apresentado em São Paulo com sucesso danado. Mas será que alguém paga isso? Hoje ainda não. Mas o protótipo do futuro nós temos. O dentista tem acesso a tudo ali. O painel do equipamento. Então, o equipamento, essa conectividade aí, a internet das coisas, etc. Eu não sei como é que chama isso, porque é tanta tecnologia nova que eu, quando começo a falar com terminação em inglês, negócio, eu digo, o que quer dizer isso? Mas isso está acontecendo lá, e isso é coisa da nova geração. Lógico, da Elise e do Augusto estão em cima. Que tem situações que eu sou analógico. Então não adianta me meter no mundo digital que eu vou fazer besteira. Agora, eu preciso ter um equipamento que se garante para que essas tecnologias façam parte dele e que não me criem problema no equipamento. De pós-venda, garantias, etc. Então, tem que ser um produto, é que nem equipamento de avião. Ele tem que sair do chão e tem que ser perfeito durante o voo todo. Então, nós não podemos ter um equipamento que põe em risco o trabalho do profissional. César, voltando o tempo, uma vez não tinha um sonho de fazer uma fábrica de avião aqui na... Fizemos. Ele fez 4 aviões. Né? Chegou a fazer algumas aeronaves, foram 11 né? aviões. O projeto era de um amigo, aí fizemos um consórcio, fizeram os aviões, são espetaculares. Né? Tem avião na Argentina, eu acabei ficando com 4, eu investi, depois eu parei. Né? Aí, porque o jeito para ter uma indústria de aviação, ele entra com uma grande fortuna e sai com uma pequena fortuna. Então, como eu investi, ele é um cara espetacular, Joselito Wilder. Fizemos um equipamento que é espetacular. Voa com motor de 180 HP, voa a 350 km por hora. O avião é um míssil. 2 decolaram daqui do nosso aeroclube, foram para Lakeland, numa feira aeronáutica, voando, foram e voltaram. Pane zero, feito em Palhoça. Mas qual é o problema de Palhoça? O nome é tão sutil, é tão singelo, que é até bom que as pessoas, em Palhoça. Mas tem surpresa quando notam o que é feito aqui. Então, os aviões... Agora, deixa eu anunciar, então. Diga. Opa. A Tatra, da República Tcheca, uma fábrica de caminhões militares. Se vocês entrarem em Tatra, República Tcheca, ou Excalibur, da República Tcheca, vocês vão ver o que esses caras fabricam. O Brasil não briga com ninguém. São caminhões lançadores de míssil, ou seja, se alguém atacar a gente, vão ter uma refrega de retorno. Então, essa fábrica vai se instalar em Palhoça. Por que você acha que a República Tcheca vai botar uma fábrica em Palhoça? Quando eu apresentei para o pessoal o que é Santa Catarina, o pessoal disse, nossa, de montar o caminhão aqui, nós vamos em 2 anos começar a produzir partes e peças do caminhão aqui, em Palhoça. O concessionário da marca no Brasil, que ele comprou a concessão, já está morando aqui na Pedra Branca. Por que ele veio para Pedra Branca? Esse lugar é maravilhoso. Eu tenho dito, isso aqui é um pedaço do paraíso das pessoas, e tomara que não percebam, né? Palhoça, Pedra Branca, o que está sendo feito aqui por uma família que construiu isso aqui, é maravilhoso esse lugar. Você anda à noite, de madrugada, segurança total, sabe? É gostoso. Vai na Rua da Muvuca, ali na Pedra Branca, fim de semana, aquele espelho d'água, criançada, cachorro, todo mundo confraternizando, as famílias. No volta também tem show que ninguém reclama do barulho que vai até tarde da noite, porque é muito legal aquilo ali. Daqui a pouco tu nota o pessoal passando de charrete com um cavalo marchador, daqui a pouco se vê um cavalo que escapou andando por lá, vê uma vaca por ali, e é o choque do novo, do moderno, com aquela natureza, que acho que a criançada hoje vê a caixinha do leite e nem sabe de onde sai, de onde vem. Então eu acho que esse choque, eu sinceramente, eu nunca vou reclamar de uma vaca ou de um cavalo solto. O pessoal andando a cavalo com aquelas charretes, não sei se vocês já viram, no trote. Puta, um negócio bacana, tem acho que uma meia dúzia já praticando isso aqui. Andam nas ruas e não tem atividade policial que reprima. É muito legal isso aqui. A polícia é extremamente eficiente, o sistema de segurança é extremamente eficiente. Isso é coisa que Palhoça construiu. Né? Mais precisamente aqui, o centro de Palhoça é extremamente desenvolvido. Esse lugar é maravilhoso. E 7ª economia do Estado. E recente, né, César? Como eu falei no início, Palhoça há 30 anos atrás. Então eu vou te dar um número. Há 32 anos, quando fundamos a CIP, eu sou um dos fundadores da CIP, fui o 2º presidente da CIP, nós éramos 157º arrecadador. Só passamos por 150, somos o 7º hoje. Eu participei desse projeto, desse processo todo de crescimento da Palhoça. Eu também recolho muito imposto aqui. A gente participa da sociedade, empregando gente aqui. Então eu sempre sou entusiasmado com as minhas ideias, né?
Falando nisso, tô louco para ir lá ver a fábrica e a quantas ela anda, né? Tá quase. Porque como eu te falo, né? Eu sempre vou lá no barro, né? Ver as primeiras. A Cíntia, que é minha vizinha, podia estar lá, fazer uma visitinha para nós, né? Mas ele deu a oportunidade. A inauguração tá marcada a data já? Nós íamos fazer a entrega do prédio, aí minha mãe foi para a UTI e coincidiu no dia 4 de agosto, que a empresa faria 47 anos, tinha uma homenagem para ela e tal. UTI, aquele negócio todo, está passando uma fase muito difícil. Está com 94 anos. Então, não fizemos a entrega do prédio pelos fornecedores de serviço, etc. Então, agora vamos mudar a parte administrativa. Tá? Começa agora, mês que vem, né? Dia 13 de outubro a gente muda administrativo e 17 de novembro a gente vai com a vai fábrica. Pós-venda, vai tudo aquilo. E depois o maquinário. Aí eu assumi com o Augusto, que ele me determine o que ele quer e eu vou ficar na frente do pessoal que vai fazer a mudança. Faço questão que são minhas máquinas e eu estou mudando. E ele saiu da operação. Saiu da operação. Claramente. Eu tenho uma pergunta para fazer para a Elisa novamente. Bom, a gente já teve alguns depoimentos aqui, tanto do César, conhecendo essa história riquíssima aqui, né, que só engrandece essa ideia que nós tivemos aí do podcast. Mas eu queria falar um pouquinho sobre essa nova posição, então, de CEO agora, né? Porque, vamos lá, pouco no Brasil se entende ainda sobre as posições C-Level, né? Que tem uma regularização para isso, né? Tem uma importância essas posições e no Brasil, de certa forma, até em alguns momentos chegaram a popularizar até agora algumas funções, né? E é o sonho de muita gente, inclusive ser CEO, muitas vezes sem ter ideia do que é isso, né? E agora, assumindo essa posição, Elisa, eu queria que comentasse um pouquinho, então, de como é o dia a dia sendo CEO, como são os desafios, como é que tu te prepara para isso, como é que tu planeja a tua rotina, como é que é o dia a dia de um CEO? Eu acho que a principal característica que eu tive que desenvolver foi lidar com imprevistos. Eu acho que e eu sou muito sistemática. O pai, ele sempre teve esse jeito de ir atropelando e fazendo, e eu tive que desenvolver uma habilidade de ir consertando e fazendo e arrumando o caminho. Só que quando a gente entra num lugar onde a gente passa a ser voice, e não só mais, né, o executivo dele, a minha voz também passa a ser uma voz de comando, de norte também para a empresa, a gente tem que aprender a lidar com os imprevistos. Então a gente começa a semana com a semana toda planejada e ao longo da semana tudo acontece totalmente diferente do que a gente planejou. Então eu acho que essa habilidade de a gente lidar com esses imprevistos, eu acho que coloca as pessoas muito na frente de ter boas ideias, de ter de fato conseguir entregar com competência bons resultados. Quando a gente olha para os nossos concorrentes, quando a gente olha para o que está levando muitas empresas a não crescer, eu acho que é a incapacidade de olhar o cenário e responder rápido. Porque a gente quer colocar a nossa rotina dentro de uma caixinha. Então eu acredito que hoje, como CEO, que já é uma atividade que eu venho entregando nos últimos tempos, né? Eu venho um nome agora, mas de fato eu já trabalho para isso. Regularização só da atividade. Já acabo executando isso, que o CEO é o chefe executivo, né? E de fato é o meu papel lá dentro. É garantir que a execução aconteça das coisas que o pai dita que ele quer que aconteçam. De fato, primeira coisa que eu acho que foi uma grande mudança da primeira para a segunda geração, que hoje isso reflete na empresa, a questão da saúde. De fato, hoje, ter uma saúde em todos os sentidos integral entrega muito mais resultado. Então, quando a gente colocou isso dentro da empresa, surtiu muito efeito também, que vai desde construir um prédio que entregue qualidade, né, de produção. Então, cuidar da minha saúde foi um ponto muito forte que a gente trouxe para mim, pro meu irmão. Hoje, isso é muito forte para ele. Mas, de fato, construir uma agenda de que eu possa me desenvolver tecnicamente. E eu acho que ter a clareza de, por exemplo, eu gastei muito tempo, enquanto meu irmão não estava na operação, me desenvolvendo tecnicamente para entender da indústria. Não é um talento meu. Eu não conheço do produto como ele e o Augusto olham para o negócio, nasceram pronto. Então, o esforço que eu gastava para saber daquilo era muito grande e não é a minha zona de habilidade. Então, eu consegui ter essa clareza e o Augusto entrar, permitiu que eu fizesse e me desenvolvesse naquilo que eu sou boa. Então, de fato, hoje, questão de pessoas e administrativo, financeiro, fluxo de caixa, isso hoje é o que eu faço bem, é o que eu gosto de fazer. Então, hoje, quando o Augusto assumiu a atividade dele, eu pude me desenvolver mais no que eu faço bem. Então, hoje, a minha rotina aí dentro do que eu faço é, de fato, da minha saúde. Nunca parar de estudar, né? Porque eu acho que a preparação, ela é eterna. Então, de fato, quando a gente finaliza um aprendizado, a gente já tá para trás, já tem coisas novas vindo. E, de fato, preparar para que o novo venha. Isso que o pai trouxe, essa cadeira nova que a gente tá lançando, de fato, ela foi toda construída, eu brinco lá dentro, na marretada. Ele totalmente contra o que ele acredita, é o que ele enxerga,
causa do perfil dele, do costume, como ele vive, pro que como o mundo já está executando hoje. É o que a gente fala, pra mim é muito óbvio que aquilo já é vendável. A gente já consome, a gente já está conectado. Acho que ninguém aqui compraria um carro sem que ele tivesse mais uma tela de multimídia que a gente possa ter um suporte hoje. Ninguém mais compra um carro com uma tela não digital, uma conectividade. Hoje, se a gente chegar, o carro der uma pane, chegar num lugar, o cara dizer que ele não tem como monitorar o que aconteceu porque ele não pode olhar os dados, isso é inviável. Nada mais do que a gente consome não tem dados. Então, hoje, o mínimo que a gente precisa fazer é adaptar o nosso produto, porque só uma cadeira não vai mais ser competitivo. Então, é a gente olhar, acho que o que eu me desenvolvo todos os dias é o que mais que é a zona criativa. O que mais a nossa cadeira precisa ter, o que a gente além precisa entregar do que uma cadeira. Então, acho que esse desenvolvimento da capacidade técnica, que é a zona criativa do Paia Olsen, é o que é pela zona criativa dele. Ele acorda com uma ideia e daqui a pouco aquilo vira o nosso grande produto. Então, de fato, saúde, educação e consistência. Acho que também uma das coisas que trouxe a Olsen até aqui foi, embora o pai dê os passos malucos dele que as contas não fecham, mas a questão financeira sempre foi um passo muito sólido. Ele não deu o passo de construir uma fábrica nova, por mais maluquice que parecesse, sem ter dinheiro. Primeiro a gente conquistou dinheiro, toda a obra foi construída e paga do dinheiro do nosso caixa. A gente não pegou R$1 de banco. Então é um passo arriscado, mas será que é tão arriscado assim? Se a gente quiser, a gente não precisa mudar. Passo, né? Se a gente quiser, a gente não precisa mudar. A conta tá paga. Então todos os passos que ele deu, por mais ousados que fossem, foi com o pé muito no chão no sentido financeiro, de assumir um risco que a gente consegue dar conta se tudo der errado. Então, acho que conseguir pegar os valores dele, ver o que é aquilo que eu acredito que faz sentido manter e conseguir fazer isso de uma carinha nova, continuar existindo dentro da empresa, são as coisas que eu e meu irmão, de fato, estamos desenvolvendo. Então, acho que uma rotina, de fato, sempre montando esses pilares para que não morram. Deixa eu contar o que prédio estou entregando para ela. Com uma estação de tratamento de esgoto. Nós não temos água no processo. Fizemos uma instalação de uma ETE para tratar o esgoto que nós geramos. Nós trabalhamos com a saúde. Os consultórios nós estamos montando na fábrica, consultório que nós temos 119 mulheres, né? Saúde da mulher, os pessoal mais simples, será que eles fazem a prevenção, aquilo tudo? Vai ter um consultório médico, um consultório odontológico moderníssimo, o melhor que nós temos. Então, o odontológico, o médico, né, ginecológico, vai ter, nós temos um trabalho com psicólogo, etc, para conversar e alinhar algumas pessoas. Então, a preocupação que ela tem com a saúde dela, eu não tenho muito com a minha, mas vamos lá. Mas a gente trouxe para os funcionários ao limite do seguinte: nós fabricamos equipamento veterinário. Né? Fizemos um acordo com a Unisul, vamos acertar agora detalhes. Quero fazer um evento num sábado, 3, 4, 5 vezes por ano, na fábrica. Vem a esposa, vem o marido, vem o filho ou os filhos, o cachorro, o gato, vão passar numa triagem da medicina veterinária da Unisul. Fazer a carteirinha do animal e tal, aqueles controles. Mas é uma forma de trazer a família para dentro da fábrica. O filho vai chegar e dizer: puta, meu pai trabalha aqui. A esposa vai ver onde o marido trabalha, né? O marido vai ver onde a esposa trabalha. Nós temos muitas mulheres lá. Então, tem certas coisas que não é qualquer projetista que vê isso aí. Sim. Tem que ser visionário, eu não sei se seria visionário. É fazer um lugar onde as pessoas saem de casa e vão para um lugar que acolhe. Se imaginem, eu não vi nenhuma empresa fazer uma festa com a cachorrada lá, com o gato, e vai dar briga de cachorro, vai dar de tudo lá. Mas nós queremos, sabe por quê? Integração. Tem escola de veterinária, vai ter o pessoal lá, jaleco, fazendo as vacinas, tudo isso. Essa integração com o pessoal. Sabe, se fazer um mundo novo, aí vai ter cachorro quente, vai ter um monte de coisa lá, uma manhã inteira. Aí o pessoal vai embora, próximo do meio-dia, tudo bem, mas fizemos um evento lá que envolve as pessoas. Esse mundo não teria graça se não tivesse as pessoas. Então, e as pessoas sem saúde, eu tenho obrigação. Estação de tratamento de esgoto, todos os consultórios nós fizemos lá, ambiente muito saudável para o nosso pessoal da produção, o ambiente nosso da parte administrativa, então aquilo passou do limite. Né? E o que eu estou fazendo? Legal. Né? Então, isso vai ser o legado que eu vou deixar para as pessoas e nas pessoas. Dali para frente a vida segue. Né? Que Deus ajude. E a Olsen vai muito longe. Se aguentou 47 anos com todo o desafio que houve aí,
mais 40, 50, eu espero chegar aos 100 anos ainda, eu vou ver muita coisa ali. Né? Então isso faz parte de uma de ousadia, de atrevimento, dar um passo quando a coisa está apertada. Você lembra das discussões que houveram quando íamos fazer o prédio? E o papo foi assim, então tá, vamos lá, vamos fazer. E vamos. E ele ficava até confuso, porque o volta e meia tinha uma modificação daqui, dali e tal, mas consolidamos o negócio. E tá lá. Mas tem uma coisa que eu acho que, no final das contas, é algo que poucos falam. Poucas pessoas falam sobre isso, porque eu acho que falta um pouco de coragem nas pessoas para falar. É algo que o pai tem muito, e a nossa família tem muito, e eu vejo que isso foi uma das coisas que nos conectou muito, que é o nosso lado espiritual. O jeito que eu nasci já fez isso muito forte vindo na nossa família. De fato, eu fui a terceira filha, não fui planejada. Quando o pai conta, é mais legal essa história, mas eu vou resumir para não demorar muito. Mas, de fato, eu não fui planejada. Meus pais iam se separar. E a famosa última rapidinha do relacionamento vem a Elisa, né? E, de fato, anos depois, nenhum dos meus 2 irmãos queriam tocar um negócio. Então, além de eu não ter sido planejada, eu fui a filha que, por algum motivo, nasci com o sonho de tocar. Porque desde os meus 5 anos eu falava que eu ia sentar na cadeira do meu pai. Então, de onde veio esse sonho? Por que eu fui fabricada? Por que aquilo aconteceu? Então, aquilo sempre tocou muito forte em nós dois. E acho que quando eu entendi que tinha uma razão muito maior do que escolher minha universidade, as coisas ficaram um pouco menos difíceis. Porque tem coisas que não tem resposta. E quando a gente passou a usar essa conexão que a gente tinha, o pai sempre me ensinou. Sempre que eu ia deitar, ele falava, tu rezou pro teu anjo da guarda? E é muito engraçado como as coisas vão dando certo pra gente pelo tamanho da fé que a gente tem. Ela não tem um nome, ela não tem uma religião, né? Embora cada um tenha suas crenças, mas existe uma coisa tão mais forte que faz essa empresa se manter viva, que assim, é o que me faz acreditar e eu não ter medo de fato do futuro, porque a gente faz um trabalho tão bonito e tão sério de fazer bem pras pessoas, de nós colaborar, é um trabalho tão sério, a gente salva tantas vidas lá dentro da Olsen. E é tão genuíno quando a gente deita, o pai fala, quando ele entra na fábrica, ele visualiza aquilo, cara, a capacidade dele de criação não é só dele. A genialidade que ele acorda com uma ideia não é só dele. Então, as coisas que vêm pra gente, o que acontece, o que desenrola, às vezes hoje um problema enorme, amanhã o negócio se dissolveu, o universo tá ajudando a gente a fazer isso dar certo. Então, a gente cuidar desse nosso lado, eu acho que fez a empresa nos últimos anos dar um salto muito grande. Então, hoje eu acho que eu ganhei esse presente dele, ao passo que ele tem essa genialidade na indústria, e o Augusto tem isso também, eu falo, o Augusto é a versão 2.0 do César, falando de produto, falando de indústria, ele é muito genial. E escutar ele falar é muito parecido ver o pai falar. E eu sei que a gente foi abençoado com essa competência dele e o meu em outro lugar, que são nas pessoas e, de fato, na administração da empresa. Então, às vezes, a gente sai com uma ideia que eu falo, gente, do onde é que veio isso? Não faço a menor ideia. Então, quando a gente desenvolveu essa habilidade, a gente entendeu que a gente precisava dedicar a nossa vida, parte dela, ao nosso lado espiritual, é inevitável como isso refletir na empresa e na gente. A nossa família, a união da nossa família, eu nunca imaginei que a gente poderia ter uma fase tão boa enquanto família, dentro de todos os problemas de família, de empresa, de sucessão que acontecem. E eu tenho certeza que de todos os pilares, se eu tivesse que dizer o que eu acredito que fez a Olsen vir até aqui, o que vai fazer ela seguir, certamente é esse pilar. Que poucas pessoas falam, mas o pai fala muito pouco disso pra fora, mas isso tá muito forte dentro dele. Que onde ele entra, ele agradece, ele faz a oração, ele sabe o nome do anjo da guarda dele. Então isso é muito forte nele e pouco ele fala. Então isso é pra poucos. E eu vejo que quem tem, o universo colabora. Né? E eu falo, desde o meu nascimento até a nossa construção, até a gratidão que eu aprendi a entender que ele fez um trabalho genial e a gente brinca. Depois que ele saiu, eu falei, pai, vamos combinar os sinais, que se eu for fazer merda, tu puxa meu pé. Se for derrubar um copo, beleza, eu vou fazer cagada, derruba um copo. A gente já combina antes. E lá de cima tu me dá um sinal. Então, assim, eu tenho certeza que o dia que ele não tiver mais de cena, ele vai me dar esse sinal. Então, assim, mas acho que são essas coisas no dia a dia que a gente acabou desenvolvendo e que não me dá dúvida de que, independente do que for pra acontecer com a Olsen, vai dar certo. Porque o que a gente faz é muito bonito. É muito genuíno. É genuíno, né? E as pessoas, as genuíno grandes e empresas... é verdadeiro, né? Não, é genuíno, verdadeiro, pelo seguinte, as grandes empresas hoje não olham para dentro das próprias empresas, para quem cerca, porque quem faz o sucesso na empresa é a turma que está lá no chão de fábrica, sabe? Todo mundo coordena, bacana. Eu fiz uns encontros ali na fábrica, fiz 4 vezes. Final do ano foi um panetone para cada um dos chamam de peões, eu não gosto de chamar de peão, eu acho que não.
E eu até dizia, chamava o pessoal, estavam longe, o pessoal mais perto, levavam um refrigerante, um sanduíche. No Natal levamos um panetone, entregue na mão para cada um. Eu sempre dizia, olha, os engenheiros fazem aquele desenho bonitinho, vermelho, preto, riscado, medida e tal, bacana. Todo mundo de mão limpa. Agora eu quero ver o seguinte, pegar o do papel e fazer o que vocês estão fazendo, isso é muito forte, vocês não percebem. Não porque são pessoas humildes, simples, mas com a capacidade criativa, comprometida com aquele projeto, é coisa absurda. E é gente simples, pô. Então a gente reconhece nas pessoas simples a capacidade que tem. E você aprende muito com as pessoas simples. Naquela simplicidade deles tem um jeito, às vezes, de tocar a vida com a família, etc, que chega a dar inveja da relação. Então, eu procuro trazer um pouco disso para a fábrica. Eu estou na fábrica o tempo todo, conversando com todo mundo. Não me lembro do nome, então é campeão para cá, campeão faz isso, campeão aquilo. Eu me misturo com o pessoal. E quando eu vou almoçar na fábrica, eu entro na fila. Sou mais um ali. Aquele momento sagrado ali é de todos nós. Eu até brinco, olha aquele bifão grande lá, é o meu, hein? Mas é a interação com o pessoal. Sempre eu procuro estender alguma situação. Às vezes eu chego do lado do funcionário, que eu estou vendo que a operação não está correta, foi mal treinado. Acontece lá dentro. O pessoal treme e eu digo, calma. Só eu estou aqui para te ajudar. O que faltou, o que isso... E as coordenações nossas, quando eu chego e começo a conversar demais com o funcionário, ele começa a me explicar, a turma já vem. Né? E a gente pega algumas coisas lá, falta de treinamento, não dá para fazer tudo. Né? Mas eu estou o tempo todo... Não, eu acho que nem errar, eu acho que é não acertar. A gente às vezes não acerta. Agora, ninguém sai de casa para errar durante o dia, ou durante a noite, seja o que for. Então, essa autenticidade, essa coisa que a gente faz espontânea para as pessoas, a gente conversando com algumas pessoas do nosso grupo, o Augusto até comentou isso, pai, tudo que tu faz, metade da fábrica não reconhece isso. Eles querem pegar o dinheiro aqui, ir embora e gastar. Então eu digo, mas isso é outra metade, entende? Nós estamos fazendo um lugar bonito e tal. E agora nós vamos buscar as pessoas fora da curva. Nós estamos visitando todos os centros de formação, IFSC, Senai, tem uma escola de usinagem aqui em Palhoça, que nós vamos buscar, cara, excepcional. Tem vários centros de formação. Por que na história da OSSE nunca nós visitamos centro de formação? Isso é uma guerra dentro da fábrica. Aí, olha, a veia do pescoço até engrossou. Que negócio é esse? Então a Elisa já tem um psicólogo na fábrica, ele foi fazer a primeira abertura, eu vou falar com os alunos das escolas, eu quero saber, olha, eu fabrico isso, vou levar os catálogos, são belíssimos os nossos catálogos, e convidar esse pessoal para vir na fábrica. E já dei o recado. São 3 que não são tão bons. Dispensamos um, né, e melhoramos os 2 que têm capacidade. Ou quando trouxer alguém para substituir, tem que trazer com mais capacidade. Não é ameaçar o empregado ir embora, que nós estamos dando a chance... Sim, nivelar por cima. Claro, nivelar por cima, em detalhe. O que nós estamos fazendo lá hoje, para dar essa possibilidade para o funcionário se atualizar, mas tem curso 2 anos, é difícil fazer. Eu levei 47 para chegar na fábrica. Não frequentei banco de escola, mas, puta, me lasquei para chegar até ali. Então, alguém que ter um aumento, ter uma condição melhor, vai ter que dar um pouco do sacrifício. Vai chegar mais tarde em casa, vai fazer o curso, mas tem um diploma. E o que vai para a cabeça ninguém tira. Quem sabe se um dia não ficarem conosco, vão para um outro lugar, que nós somos referência já. Já vai para um outro lugar com background, né, do que aprendeu conosco lá. E hoje, o meu trabalho hoje é diminuir o volume de pessoas lá, mais bem pagas, mais comprometidas ainda, para fazer um bom produto. O nosso equipamento tem um slogan. A nossa fábrica tem um slogan. Equipamento feito para durar. Nós não podemos romper essa situação. Nós temos equipamento com 20 anos rodando. E agora? Ele vence em 10 anos. Como é que o dentista usa o equipamento depois de vencido? É obrigatório, é lei isso. O automóvel, o ônibus, tudo, 10 anos deu, acabou. Esses produtos são certificados, tem um nível de exigência altíssimo que os profissionais não sabem. Então, quando nós fizemos o equipamento agora, que a Elisa encomendou, pai, vamos entrar na área veterinária, aí fazer uma mesa cirúrgica. Eu fiz uma cadeira que é um sonho. Os americanos estão com os olhos desse tamanho, só que não está dando para entrar lá. Por conta do tarifaço. O que nós desenvolvemos ali, estamos visitando as universidades, as escolas em curso de odontologia para animais, para pequenos animais. Né? Embora nosso equipamento usando para fazer esterilização em boca de cavalo, eu tenho filmado aqui. Mandaram para mim. Você tem um ultrassom fazendo a limpeza do tártaro no cavalo. E tirando cada lasca que vocês imaginam. Será que precisa? Não sei. O cavalo nunca fez isso, agora alguém está fazendo.
Tá bom? Então, a sociedade de consumo sempre tem alguém que paga. Se você faz o trabalho bem feito, Palhoça tem hospitais veterinários aqui, que é um sonho. O cachorro é recebido lá, o cachorro o cachorro, o gato, o papagaio, sei lá, é bem recebido. E o dono do bicho, tudo bem, tudo em ordem, já pega o cachorro, vão lá para dentro, e vacina, e depois se paga a conta e vai embora. Mas o atendimento é primordial. Relacionamento com o público que você tem o teu produto destinado a ele. Que a razão, se não tiver dentista, nós temos que mudar de ramo. Agora, nós somos aquilo que o dentista precisa. E a gente está na frente. Tem muita coisa do equipamento nosso que o pessoal fica boca aberta. Nunca a indústria brasileira propôs isso. Os equipamentos são lindíssimos e extremamente duráveis. E não são os mais baratos do mercado. Nem quero. Que não existe o bom e barato. Não existe isso. Agora, tem gente que paga o equipamento melhor e são fiéis à marca, coisa absurda. Né? Se alguém tem Instagram, siga lá, a Elisa, etc, etc. Vejam como é que os nossos clientes se manifestam a respeito da marca. Tem algum probleminha ou outro? Muito pequenos. E problema quando ninguém resolve. Quando acontece uma situação e você resolve, não se torna um problema. Ah, estou com um problema na empresa. Então, se não tem gente que consegue resolver, peraí, é erro até de citação, tem problema. Não, aconteceu alguma coisa, você resolve. Agora, quando ninguém resolve, aí é problema. Então, essa forma de abordar algumas situações é muito bom que as pessoas entendam o que você fala. E eu estava falando com a Patrícia, né, a minha companheira agora, que está sempre comigo, e a forma, eu sempre quando pergunto, ela está pensando na resposta e ela se precipita para responder. Funcionários nossos, estou conversando e tal, ele está pensando na resposta, já estou sentindo que ele se desligou da pergunta, e disse, o que é que te perguntei? Caramba. Pois é, seu César, o que o senhor perguntou? Pois é, eu estou te perguntando, está pensando na resposta, nem terminou de ouvir. Nem terminou de ouvir. Eu também tinha isso. A gente não para. A Elisa tem muito isso, ela para e escuta. E quando ela sai e sai batendo. E tem coisa que ela não abre mão. Eu acho que é muito legal a personalidade de uma pessoa que está na frente de uma empresa que vai enfrentar todos os desafios do mundo, que nós somos uma empresa de classe mundial, etc, etc. Vendemos no mundo inteiro, já rompemos mais de 100 fronteiras de países europeus, etc. Elegemos o mercado americano pela facilidade tributária, etc. É o maior mercado do mundo, quando na Europa a gente vai enfrentar 10, 15 países, cada um com as suas normas, impedindo que venha o produto de fora, é um complicador danado. Então, a gente pensa, se eu fosse colocar planejamento estratégico, eu vou enlouquecer a turma. O que é planejamento estratégico? Eu tenho a minha estratégia de avanço. Quando tava dentro da alma dele. Na pior situação da empresa, eu comprei um avião, que eu vi, agora a coisa ficou difícil, compramos o primeiro Ele só esquece de comunicar a gente com a estratégia dele. Não, comprei, tinha vendido um bar, comprei o avião e tal, quando o Augusto viu o avião, virou no bicho. Puta, nós estamos fazendo conta aqui para ter que parar, quem sabe no final do ano, de agora com o avião, eu vou ter que chegar onde o concorrente não chega, e temos 25 filiais numa meta de 50 filiais no Brasil. Ninguém compra nosso equipamento em um revendedor. Ele compra da Olsen nas grandes cidades, e 50 cidades brasileiras a gente está já selecionando. O problema é que faltam pessoas. Esse é o problema. Não tem a pessoa, como é que eu vou desenvolver um negócio? Ficar atrás da mesa esperando que o cliente venha não é mais assim. Você tem que ir atrás do cliente, convencer o cara com um bom produto. Agora, vender por catálogo é uma coisa. Convidar o cliente para vir na loja, no nosso showroom, que um é mais bonito que o outro, aí mata a pau. Aí o sujeito vai comprar um equipamento mais simples, já viaja 1, 2, 3 escalas, compra melhor e sabe que a marca é confiável. Né? Legal. Eu já vou passar a palavra para o Nivaldo fazer um fechamento para nós aqui. Eu só vou fazer um comentário rápido, gente, porque vamos lá, eu gostaria muito que esse episódio especificamente aqui durasse mais umas 3 ou 4 horas de conversa aqui, porque é incrível, né, o nível do que a gente está trazendo aqui. Eu fico ao mesmo tempo feliz e preocupado com o que eu tô escutando aqui hoje, tá? Feliz pelo seguinte, né? Tem uma coisa que eu gosto é de conhecer histórias de quem construiu um legado de sucesso, e eu gosto de conhecer os caminhos percorridos para conseguir conquistar isso, e trago isso como referência para mim já há bastante tempo.
Então eu fico feliz de estar não só ouvindo isso aqui de perto e podendo fazer perguntas para vocês, mas podendo compartilhar isso, né, dentro desse programa que a gente construiu e pensou justamente com esse objetivo. E aí até nos 2 primeiros episódios foram empresas aí que são parte do grupo, né, de alguma forma, da família e tal. A primeira que a gente está convidando, que realmente não tem relação nenhuma com a família ou com o grupo BPM, são vocês, né, e agora eu entendo por quê, porque eu praticamente já conhecia o César de tão bem que o Nivaldo fala pra gente lá e conta a história do César pra gente, né? Não conhecia ainda pessoalmente ambos, mas já digo pra vocês que orgulhosamente eu tenho vocês já como grande referência profissional. Vou acompanhar os próximos passos aí, eu quero estar seguindo o que vocês estão construindo daqui pra frente também. E preocupado porque agora subiu também a régua agora dos episódios lá em cima, eu quero ver como é que a gente vai dar continuidade nesse negócio nos próximos episódios, tá? Mas agradeço profundamente aí a participação, a contribuição de vocês, especialmente expor tudo isso, né? Porque de certa forma é trazendo a vida pessoal de vocês, trazendo as questões aí da empresa, enfim, da relação com os funcionários. Eu digo que vocês são grande referência para mim agora porque eu sempre valorizei muitos profissionais de sucesso que construíram o seu legado com base fundamentada nas pessoas que fizeram isso com ele, né? E vocês o tempo inteiro, da conversa do início ao fim, valorizaram muito as pessoas que constroem, ouçam e fazem o que vocês fazem hoje, tá? Então, eu, em nome da BPM, agradeço isso, né? Mas passo a palavra agora para o nosso presidente aqui para fazer infelizmente, um encerramento para nós, né? Queria dizer para as pessoas o seguinte: nunca desistam dos seus sonhos. E se você não tem sonho, você não vive. Busque um sonho, busque um objetivo. Sonho é uma coisa, objetivo é outra. O sonho pode ser um objetivo, você transforma ele. Tá? Agora, não desistam, tem que dar um passo. Não fique com medo, dê o passo. Com todo o risco possível, claro, tal do risco calculado. Dá uma olhada, não vai se atracar naquilo que você não conhece. Mas não desistam dos sonhos de vocês. Busquem os sonhos, as pretensões, visão de futuro, que todo mundo pode ser um pouco melhor amanhã. E não quer dizer que fique mais rico por isso, mais dinheiro, não é isso. Todo mundo pode ser um pouco melhor relacionamento com as pessoas, com quem trabalha próximo, com funcionários, etc. Isso é que faz, acho que, a grandeza da vida do empresário é relacionamento com o pessoal que está ali apertando o botão, fazendo a marca desempenhar. Então, pessoal, não desisto, nunca. Isso eu nunca desisti dos meus sonhos. Isso, César, eu só tenho também a agradecer e comentar, né, que na verdade eu tenho essa visão também de empresas que a gente participa, que são empresas relativamente pequenas, que tem uma relação, um vínculo com a vida da gente, né? A gente mistura a vida na empresa, na verdade, né? Então é uma relação diferente, querendo ou não. Mas eu estava lembrando agora de alguns eventos nossos lá, transportando um pouco do que vocês vivem para nossa realidade lá também em Criciúma. E uma coisa que me marcou muito foi um evento que teve um aniversário lá na Associação dos Funcionários, de uma criança, de um filho de alguém lá, que foi comemorar lá. E essa criança queria que o motivo da festa fosse a BPM, fosse a empresa. O tema não um bonequinho qualquer assim, mas a empresa. Era um menino, que idade tinha? 6 anos. 6 anos de idade. A gente fez uma postagem, inclusive. E ele queria que no bolo lá tivesse o logotipo da BPM e tal, porque ele via no pai, né, o trabalho na BPM e tal. E essa criança, depois a gente promoveu uma visita dele um domingo na planta industrial, nas 2 fábricas que nós temos, e ele foi lá ver o misturador de concreto. Que o pai fazia. A cadeira que o pai sentava. A cadeira que o pai sentava e tal. Então, isso abriu, assim, para nós uma janela assim, da importância que a gente tem enquanto uma entidade, né, social, né? Porque a perspectiva que a gente pode passar para as crianças é que vê no pai um profissional que cria a sua família em função da empresa onde ele trabalha e ele gostaria de conhecer tanto quanto. Então, assim, para mostrar que nós que temos empresas, temos uma importância muito grande social, né? A questão da operação, tudo isso é fundamental, lógico, o resultado para crescer e tal, mas a função social que a gente exerce é muito forte. Então eu até estava pensando também no que a gente, né, nós vamos um dia deixar aí, esse valor da relação com as pessoas, né, de ter na nossa atividade a percepção de que as pessoas realmente são importantes. Elas não podem ser consideradas como um equipamento. Elas são pessoas, né? E cada pessoa dessa tem um poder de
de motivação, de irradiação para os seus filhos, né? Então, teve um outro evento que eu também me emocionei uma vez no final do ano, quando eu cheguei lá numa festa que tinha com as crianças, eu vi aquela criançada toda dizendo assim, pô, todas essas crianças são o futuro. E elas estão aqui em função dos pais que a gente emprega e trabalha. Então, sobe um bocado, né? Então você começa a abrir esse leque, isso vai abrindo. Né? A gente tem lá também hoje 250, mas que indiretamente já são 1.000 e daqui a pouco é 2.000 e a gente participa efetivamente da sociedade. Então eu acho que talvez, César, eu hoje já nos meus 67 anos já, né? Eu acho que um dos grandes legados que a gente deixa não é só a fábrica, não é só a máquina, não é só a marca. É a relação com as pessoas. É fundamental, né? Isso eu acho que é um valor que quem não conseguir perceber não vai nem conseguir avaliar a importância que isso tem. É que não percebe, está desconectado da realidade da vida hoje. Então, assim, eu queria realmente agradecer pela participação de vocês, a conversa. É uma conversa entre amigos aqui, realmente, né? Eu tenho prazer de poder dizer isso, que a gente tem uma relação de amizade. Prazer grande de ter feito a fábrica nova, feito a primeira há 30 anos atrás ou mais, e ter feito agora, participado, na verdade, né, de uma forma importante, eu acho, desse projeto novo que vocês estão agora concretizando. Agora, esse ano, praticamente vão ativar para valer, né? Né? Me lembrar daquele nosso encontro lá no primeiro dia lá da primeira estaca, que a gente chorou junto lá. E depois todo o processo da obra. E o dia que tu entregou o 3D também. E um 3D que eu fiz também, que foi legal. Nossa, choradeira também. Mas o choro é emoção posta para fora, né? Então, assim, eu queria assim, poder, né, estar junto no dia lá puxar a fita lá, vamos fazer um evento, né? Porque para nós realmente é muito importante, e dizer assim da satisfação e do orgulho que a gente tem de poder participar com vocês, né, como amigos e como parceiros no desenvolvimento da sociedade também. Eu tenho essa visão um pouco mais ampla, assim, realmente hoje, da importância que o setor industrial tem, né? A gente produz realmente, né? E puxa pessoas nesse processo. Então, eu acho que isso é extremamente assim, engrandecedor para nós, e de fato que a gente possa estar sempre juntos aí nas próximas fábricas aí, que daqui a pouco vem. Não, pode ser que a tua fábrica fique pequena daqui a pouco já, quem sabe, né, Elisa? Mas vamos para os Estados Unidos, não tem problema. Leva de navio daí, né? Vamos de navio. Tá? Eu agradeço então realmente, tá? Que a gente possa sempre estar junto aí comemorando sucessos, né? Assim em todas as áreas. Muito bem. Muito obrigado, queridos amigos. A gente que agradece. BPM Podcast, chegando ao final desse terceiro episódio, César e Elisa Olsen. Aqui, acho que todo mundo se emocionou aí, quem participou, quem viu de perto, quem acompanhou até agora com a gente também aí. Mais uma vez, obrigado por acompanhar, obrigado pela sequência de trabalhos aí que a gente vem produzindo e você vem seguindo, vem acompanhando, vem compartilhando. Manda para todo mundo, né, que tem bastante gente que precisa ouvir essas histórias aqui, e a gente segue fazendo esse trabalho por aqui. Até o próximo, já temos o 4º episódio, vamos em frente.